Salve, salve, meus bons, minhas boas, beleza? Curtindo aqui pra mais um react. Vamos trazer aqui, mano, o 12 Zenyu de Jujutsu Kaisen, mano. Review do último capítulo de Jujutsu, do Bruno Bandeira e do Mangão, mano. Vamos começar aqui com o Mangão, do capítulo 227, tá bom? Review do Sukuna versus Gojo, essa luta que tá frenética, que eles quebraram todas as leis do Jujutsu, modificando barreiras de domínios, não sei o que, técnicas amaldiçoadas. Vamos ver o que tem de review, análise pra gente, pra nós entender tudo direitinho. Eu li o capítulo umas 2 vezes, então eu entendi, acho que praticamente tudo. Entendi bem o porquê de tal habilidade ter sido mudada, etc. Mas vamos ver aqui com eles abrindo nossa mente, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro react. Galerinha, já deixou o like aqui no Evandrão. Dá o like aí também, 3, 2, 1 e play. Gojo vs Sukuna é talvez a luta mais insana e complexa já escrita. Você pode entender por cima como cada lutador se supera, mas o brilho vem quando você se aprofunda nas entrelinhas, dos paradoxos, dos poderes e, claro, nas leis do Jujutsu sendo quebradas. Se busca a lógica, não é aqui que vai achar. Eles não são meros feiticeiros, eles são deuses que quebram as regras. Quer saber tudo sobre os novos poderes de Sukuna e Gojo e a nova expansão de domínio de Satoru Gojo? Então, mano, o cara reduziu, agora. Mano, doideira máxima, mano. Eu acho muito essa coisa de pacto, contrato que tem em Hunter também. Aumentou o alcance, mas é... Fala, galera, vou fusar aqui mais um vídeo pra vocês, para que vocês todos, espero que todos coisas. vocês estejam maravilhosamente bem. Capítulo 227 de Jujutsu Kaisen, insano. Muita coisa legal acontecendo nesse capítulo. E um recado rápido pra vocês. Eu estava fazendo geralmente o review quase uma semana depois do lançamento, mas estavam me pedindo muito pra fazer no lançamento. Como minha grade de vídeos acaba sendo programada, eu só consigo lançar especificamente na quarta. Então eu fiz o review em cima do original japonês. Talvez nem tenha saído em português ainda. Se você não se importa com spoiler, segue comigo. Se não, lê o capítulo, depois volta aí e vê esse vídeo. Mas não, é de japonês, poliglota. Muita coisa legal bilíngue nesse capítulo. Até a nova expansão de domínio do Gojo sendo mostrado. E o Sukuna também dizendo que não dá pra brincar com essa fera. Assiste até o final, tá muito legal. Eu já li o capítulo, versão oficial. Se você é novo, assiste. Se gostar, eu peço pra você inscrever. Se você já é um feiticeiro nível Gojo, faz o quê? Dispara o like pra dar força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o Jujutsu Kaisen 227. Você sai nem a versão em inglês? Então vamos lá, meus amigos, nosso capítulo já começa explicando algumas coisas. Kusakabe, ele está se perguntando como diabos o Gojo usou sua técnica amaldiçoada reversa para recarregar sua técnica amaldiçoada. Yuta afirma que é meio comparável a um motor superaquecendo e esperando esfriar. Embora ele não tenha certeza do mecanismo exato desse processo que o Gojo empregou. Por essa analogia do Yuta, imagine realmente que Gojo superaqueceu e essa técnica reversa entra como um radiador ajudando o seu motor a esfriar mais rapidamente para que ele possa usar toda a sua potência novamente. Ouvindo o que Yuta disse, Maki diz que em tese, energia reversa deveria apenas consertar o motor, ou seja, curar feridas e não esfriar um motor para que se recarregue a potência. Yuta diz que foi o que ele pensou até agora, mas seu entendimento não foi o suficiente. E o que o Gojo está fazendo é algo realmente difícil e que foge inovador. todas as regras do uso Fora de da Jujutsu. caixinha. Já na luta mais insana da nossa vida, Sukuna emergiu relativamente ileso após o ataque do vermelho e já reformou o seu domínio agora com um escopo maior. Gojo também libera novamente seu domínio enquanto Kusakabe grita com Gojo, o chamando de estúpido. O domínio de Sukuna é superior por conta da falta de barreiras e quebra qualquer domínio que é muito frágil por fora. Mas aqui é Gojo, meus amigos. Ele invoca o seu domínio, mas não de uma forma comum, sim de uma forma surreal. Ele inverte as condições de barreira do interior e do exterior do seu domínio, tornando mais forte do lado de fora. Apesar do feito brilhante para barrar o santuário malévolo, Sukuna agora é capaz de acertar Gojo com seus socos enquanto eles estão dentro dos seus domínios. Tudo isso porque é revelado que Sukuna está usando simultaneamente a amplificação de domínio e a expansão de domínio. E ok, agora eu tiro o meu chapéu realmente para o Sukuna. Isso aqui deveria ser impossível de se fazer também, já vou explicar. Bom, Sukuna desativa a técnica de acerto garantido para amplificar os seus ataques de fora. E temos um vislumbre de Kenjaku explicando que o infinito de Gojo não afeta quem o está tocando. Então o Sukuna faz questão de sempre manter o contato com o Gojo o tempo todo.
Tudo isso leva Gojo mais uma vez a perder essa batalha de domínios. Sukuna, mantendo o contato com Gojo para sobreviver, se livrou do seu efeito de golpe certeiro dentro do domínio para aumentar muito mais o poder do ataque de fora do domínio de Gojo. Agora, qual que é o absurdo aqui, galera? O Sukuna usando simultaneamente a amplificação de domínio e a expansão de domínio. Qual a diferença de um para o outro? A expansão de domínio vocês conhecem bem. Barreiras que criam um universo de bolso com acertos garantidos. Já a amplificação de domínio vimos pela primeira vez lá no capítulo 85. E como a amplificação funciona? Um usuário basicamente lança a sua expansão de domínio em torno do seu corpo sem a sua própria técnica amaldiçoada. Por Sukuna desativar o acerto garantido, é como se ele conjurasse uma expansão de domínio vazia. Então ele age como um sifão sugando a técnica de Gojo, que por sua vez é neutralizado. A amplificação de domínio precisa de uma certa quantidade de energia amaldiçoada para ser usada para neutralizar uma quantidade equivalente de poder do alvo. Se o Gojo queimar mais rápido sua energia, ele pode ultrapassar a taxa na qual o Sukuna tenta neutralizar o seu infinito, forçando-os a aumentarem muito sua produção de energia amaldiçoada para acompanhá-los até que um deles acabe desmoronando. E você deve se perguntar agora também por que o Gojo tentou novamente a expansão de domínio. Até o Yuji, que é meio tapado, percebeu que daria errado por conta da incompatibilidade de domínios. A razão pela qual o Gojo perdeu a batalha de domínios, lembrem, não é porque a do Sukuna é mais refinada, eles se igualam. É por conta de como esses domínios de barreira aberta interagem com os domínios de barreira fechada. E no capítulo anterior, o Gojo até afirmou que sua técnica é esmagadoramente muito mais forte que a de Sukuna. Se ele for atingido com o vazio infinito, provavelmente é fim de jogo pro Rei das Maldições. Então a razão pela qual o Gojo continua abrindo o seu domínio aqui é porque ele está mudando os aspectos do seu domínio para lidar com o de Sukuna. Não o quão forte uma é em comparação à outra. Mas o Sukuna também é um gênio. Então ele também está mudando os aspectos do seu próprio domínio. A primeira vez que o Gojo perdeu o confronto foi devido à barreira aberta do Santuário Malevolente. E agora aqui no 227 o golpe certeiro de Sukuna prevaleceu porque ele estava se esforçando para sempre manter contato com o Gojo para que o vazio do infinito não se aplicasse a ele. Ele estava apenas fugindo das condições do acerto de Gojo. O problema agora é que vale a pena experimentar talvez votos vinculativos para o Gojo, mesmo que ele perca o confronto de domínios. Se o Sukuna for atingido pelo infinito, ele provavelmente vai ser embalado por Gojo. E como já vimos, Satoru pode sobreviver ao que parece facilmente, vamos colocar assim, ao Santuário Malévolo, e até tem uma técnica que atenua o dano que ele recebe. Gojo tem tudo a ganhar e nada a perder ao colidir domínios com Sukuna, mesmo Sukuna sendo superior nesse quesito. Inclusive eu acho que o Gojo está testando algumas coisas aqui para desbloquear uma propriedade especial do seu próprio domínio que é desconhecida para nós e claro, até mesmo para o Sukuna. Gojo está literalmente mudando as leis do Jujutsu a cada capítulo e Sukuna está acompanhando. Não à toa, mesmo após isso o Gojo permanece praticamente inalterado pelas técnicas de corte do Sukuna, mesmo depois do seu domínio ser destruído. Kusakabe explica que Gojo agora está empregando a emoção da flor caída, uma técnica anti-domínio que as 3 famílias nobres do mundo do Jujutsu transmitiram em segredo. Gojo aprendeu isso eu nem lembrava quando disso, era uma mano. criança. Pareceu... Transmitiram em anti-domínio. Arte secreta emociona perto. Caralho, que o líder do clã Zenin usou na luta contra o Dagon. Nossa, eu nem lembrava disso, mano. É muita coisa, tipo, Jujutsu... Diferente de One Piece, né? Eu vou falar aqui de One Piece que eu entendo mais um pouco. E eu, assim, não sempre assim, mas de tempos em tempos eu releio uns arcos, né? Eu também vejo bastante vídeo dos criadores de conteúdo de One Piece, né? Aí as teorias, análises, easter eggs ficam tudo na cabeça, né? É mais fácil de gravar. Mas é muito informação One Piece, tem muito mais capítulos, um universo maior. Mas pra mim é muito mais simples pegar coisas e entender tal coisa do plot de poderes, né? Porque o sistema de poder de One Piece é bem mais simples. O hack é um pouquinho mais complexo com um trend avançado, mas nada demais. Mas Jujutsu não, mano. Tem muita técnica que é dita explicada 40 capítulos atrás, aí demora a vir a uma explicação complexa. Aí você não pega tudo, mano. Os poderes de Jujutsu é o pique Hunter x Hunter, né? Tem muita gente que acha que não deveria ser tão complicado assim, não precisava. Sabe, nesse tipo pique de Hunter x Hunter, que eu já vi gente falando que, pô, o Togashi é uma lenda, né? Ele é um autor muito mais velho,
Pô, ele tem o luxo de fazer coisas assim, né, mano? Mas pra um shonen de hoje em dia, eu não sei, né? Pode achar que essa geração é muito burra. Desculpa se eu não entendo tudo de Jujutsu. Mas é por isso, mano. No Jujutsu é bem mais complexo as técnicas, né? O sistema de lutas. Isso é muito bom, porque é algo diferente, mas também você tem que, né, dar um esforcinho a mais pra entender tudo, né? E, mano, sinceramente, hoje em dia, Jujutsu, com as técnicas que tem, não dá pra você entender sozinho, sem ver o vídeo de alguém que trabalha com isso e gasta tempo pra tentar entender, pra explicar pra nós de uma forma mais lúdica e didática. Porque é foda, né, mano? É foda. Que as 3 famílias nobres do mundo do Jujutsu transmitiram em segredo. Gojo aprendeu isso quando era uma criança, mas ele nunca teve qualquer motivo para utilizá-la antes. Acertei essa, hein, galera? Vocês viram o vídeo que eu falei que essa técnica ia surgir? Acerto legal aí para nossa conta. A emoção da flor caída é uma técnica anti-barreira, anti-domínio, uma arte secreta. Ao contrário de um domínio simples, no qual o usuário manifesta o seu próprio domínio para anular o ataque de acerto automático de uma expansão de um inimigo. A emoção da flor caída envolve o usuário em uma armadura de energia amaldiçoada que vai contra-atacar no momento em que o acerto garantido de um domínio faz contato. A energia amaldiçoada defende o usuário automaticamente, contrariando qualquer ataque com igual força para anulá-lo. É uma técnica e tanto. Temos então o ápice. Gojo mais deixa eu voltar aqui pra entender a diferença disso pro território simples. Ela expande. É uma técnica. Tá, entendi. Inimigo, domínio para contrário de um domínio simples, no qual o usuário manifesta o seu próprio domínio para anular o ataque de acerto automático de uma expansão de um inimigo. A emoção com contato. Beleza. A energia amaldiçoada defende o usuário automaticamente, contrariando qualquer ataque com igual força para anulá-lo. É uma técnica e tanto. Temos então o ápice. Gojo mais uma vez ativa o seu domínio, espalhando-o longe o suficiente para abranger todo o santuário malévolo. Assim que os espectadores começam a comentar que tornar maior seu domínio não vai tornar mais forte, Gojo puxa a barreira pra dentro, condensando todo o domínio e tudo que havia nele em uma bolinha densa e uau. Isso aqui é muito legal, novo domínio de Gojo. O que eu acredito que vai ser essa esfera, galera? Eu estou assumindo que o interior agora é realmente um espaço infinito, onde o Gojo expandiu sua expansão de domínio para corresponder ao alcance do santuário malévolo e depois encolheu os dois dentro dessa esfera. Honestamente, é mais uma façanha insana de Gojo. O domínio de Sukuna é tão grande por conta do seu voto vinculativo para torná-lo sem barreiras. Estender um domínio normal tão longe é loucura. E com a bomba aqui, o infinito é suposto ser a maior coisa existente, mas ao mesmo tempo a menor coisa existente também. O conceito das habilidades de Gojo, se você não sabe, são inspiradas em um paradoxo chamado paradoxo de Zenô, onde Aquiles nunca poderia realmente chegar a qualquer lugar, já que a distância que ele teria que cobrir seria reduzida à metade, um número infinito de vezes. Na metade do caminho, outro meio caminho novo surgiria e assim por diante. Ele teria sempre que dar um número infinito de passos cada vez menores para alcançar seu objetivo. Com Gojo é o mesmo, é assim que ele para golpes, criando um espaço infinito entre eles e o inimigo e desacelerando os ataques. Só que com essa esfera agora, eu creio que o Gojo ele pode amplificar tudo isso quando ele reduz o espaço do seu infinito. É fato que na física todas as forças da natureza ficam mais fortes conforme as distâncias encurtam. E temos uma lei muito famosa chamada Lei do Inverso do Quadrado da Gravidade de Isaac Newton, que diz que a força da gravidade fica 4 vezes mais forte se você reduzir pela metade sua distância do objeto. Se imaginarmos Gojo e Sukuna como sendo pontos nesse domínio, você pode fazer a distância entre os dois tão pequena quanto queira, de forma que a força se torna infinita. Em última instância, Gojo iria quebrar o tecido do espaço, criando uma verdadeira espuma de buracos negros, o que certamente faria Aquiles, ou melhor, o infinito de Gojo, progredir ainda mais lentamente. Ele pode realmente parar tudo em tese dentro desta esfera, se for isso realmente. A lógica realmente não se aplica, galera, a esses deuses, e as leis do Jujutsu parecem não ser regras que ambos seguem. Essa é a maior batalha de todas. Com certeza, filho.
Melhor luta de Jujutsu? Ou vocês acham que não? Muito O complexa? que eu amo em Qual que Jujutsu vocês acham que é a melhor luta? conceitos de Fala aí. paradoxos, leis da física, matemática. É incrível. E como tudo isso está empregado para fazer esses poderes funcionar. Eu realmente acredito que Gojo, condensando o seu domínio nessa pequena esfera, ele está diminuindo o espaço do infinito. E você sabe, as forças da natureza ficam mais poderosas quando estão próximas umas das outras. Eu acho que o Gojo vai amplificar bastante o seu infinito dentro desse domínio. Quero ver o que vai acontecer. Realmente o Gojo ele quebra a lógica. Tudo que ele vem fazendo aqui é simplesmente insano. Apesar que o Sukuna ele ainda não mostrou tudo. Ele está acompanhando o Gojo. Não usou nada das sombras totais. Seu poder realmente. Nem mostrou os 4 braços ainda. Na verdade só a forma final. Deve ter muita lenha para queimar. E essa luta está insano. Mas é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho como funciona essa lógica dos paradoxos dos poderes de Gojo. E se gostou desse vídeo, aqui, deixa um like pra eu saber. Deixa Até o a like próxima. também. Valeu por assistir. Fui. Vamos agora, galerinha, pro vídeo do Brunão. Bora? Vamos lá, galerinha. Em 3, 2, 1 e play. Satoru Gojo e Sukuna seguem numa batalha Brunão, que é uma insana forma com mais as suas expansões de domínio, lúdica. onde cada um precisa alterar Sim. as regras da sua própria expansão contra o seu adversário. E já na sua terceira expansão de domínio consecutiva, Satoru Gojo finalmente consegue ganhar a vantagem contra Sukuna num verdadeiro xadrez 4D no capítulo 227 do mangá de Jujutsu Kaisen. Galera, estamos de volta com o mangá de Jujutsu e o hype no homem não para. Mais um capítulo que termina com o Gojo na vantagem. Eu quero saber como é que o Sukuna ele vai responder a isso. E olha, de todos os capítulos dessa batalha, esse foi o capítulo que mais deu trabalho para preparar o vídeo, galera. Mas como sempre, a gente vai simplificar ao máximo e explicar todos os mínimos detalhes para ficar fácil para todo mundo entender. Então fica até o final para não perder nenhuma informação importante. E eu já aviso para vocês que eu não recomendo acelerar muito esse vídeo não, porque senão vai acabar tendo que voltar um pouquinho, porque vai acabar perdendo acelerado. alguma informação, algum detalhe importante. Teve uma época que eu assisti os vídeos, qualquer tipo de vídeo, uns vídeos maiores, assim, tipo de review e tal, de 20 minutos, no 1.5, mano. Mano, eu fiz isso por umas 2 semanas, faz muito tempo. Eu só assistia vídeo assim, tá ligado? E era até da hora, mas depois eu só parei, porque, mano, não sei porque eu parei. Não, mano, às vezes tem isso mesmo, você vai vendo o vídeo e você não pega aquela informação, entende muito bem, mas você sabe, se lasca, vou ver aqui, vai terminar rapidão. Mano, é melhor ver com calma, tal, pra pegar todas as informações do vídeo, conteúdo sendo bem feito. Eu não assisto acelerado não. Jujutsu ainda? Deus me livre. Importante, beleza? Quem já foi inscrito aqui no canal pode chegar deixando o like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. E se você quiser ajudar na expansão desse canal, eu te convido a fazer parte dele, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo sobre a reta final do mangá e também sobre a segunda temporada do anime. Que tá chegando, hein? Tá logo aí, hein? 2 semanas. Então aproveita para se inscrever. Vamos lá então, galera. A gente viu no capítulo passado que o Gojo havia destruído parte do templo que reside dentro da expansão de domínio do Sukuna depois de isolar o Sukuna contra o próprio templo usando do seu brilho vermelho. E não só a gente como leitor, mas os próprios personagens teorizaram que talvez aquele templo fosse uma espécie de fraqueza da expansão do Sukuna. O Sukuna, em tese, teria criado essa condição de um alvo físico que pudesse ser destruído para que ele pudesse, quem sabe, aumentar a área de alcance da sua expansão. Mas nada disso foi abordado nesse capítulo, então pelo visto não passou de mera especulação, tanto da gente quanto do pessoal dentro do mangá. E o Sukuna seguiu firme e forte, né, no começo desse capítulo. Vemos o Yuta confuso com o fato do Gojo ter sido capaz de usar a técnica reversa para recuperar a sua energia, as suas técnicas. Essa é a primeira scan. Ele diz que a sensação de esgotar as suas técnicas Jujutsu é totalmente diferente da exaustão provocada por danos físicos, e que mesmo que um motor não demonstre defeito, ou seja, mesmo que o corpo do Gojo esteja bem, se ele sobreaquecer, o motor vai funcionar de forma anormal e assim só vai poder esperar até esfriar. Ou seja, o Yuta ele sugere que não teria o que o Gojo fazer a não ser esperar até ele poder voltar a usar as suas técnicas. A gente viu lá no capítulo 179 que logo depois que um usuário usa a sua expansão de domínio, ele passa a ter dificuldade de usar as suas técnicas porque ele sofre uma espécie de burnout temporário. Mas basicamente o que o Gojo fez foi, ao invés de usar a sua energia positiva
para curar os seus danos físicos, como ele vinha fazendo, né? Ele usou a energia positiva para recuperar uma das suas técnicas inatas. Vai quebrar uma regra pode aí. não fazer sentido ele gastar energia positiva para poder recuperar energia se a gente for parar para pensar dessa forma. Trocaria 6 por meia dúzia ou até pior. Mas o Gojo, ele deu um jeito de pelo menos recuperar o seu brilho vermelho através da energia positiva, pelo fato do brilho vermelho ser uma técnica que já utiliza de energia positiva Sim, é uma como técnica base. reversa. Então por isso que ele conseguiu esse atalho, né? E recuperou o seu brilho vermelho mais rápido e as outras técnicas não. Pelo menos essa é a minha interpretação que eu entendi vejo isso pra também. esse subtópico, mas eu acho que ainda é uma parte de toda essa batalha que tá aberta ainda a interpretações, então eu quero saber a opinião de vocês também. Voltando ao capítulo, Sukuna, ainda com a sua expansão de domínio ativada, é provocado por Satoru Gojo a expandir ao máximo a área de atuação dos seus cortes, e nesse momento, Satoru Gojo responde expandindo o seu domínio pela segunda vez. Satoru Gojo havia nesse momento alterado as condições do seu domínio, fortificando ainda mais a sua parte externa em troca de enfraquecer a parte interna para evitar que ela fosse quebrada pelos cortes externos do Sukuna. Todo mundo obviamente fica espantado que o Gojo conseguiu alterar as condições da sua expansão tão rápido assim, mas isso é algo que eu acho que assusta só os personagens de dentro do mangá mesmo, porque eu acho que nunca foi passada uma impressão de que mudar as condições dos seus poderes fosse algo difícil de fazer. Parece Sim, que é nunca só passou você essa impressão, pensar e essa pronto. sensação. Pelo menos essa é a impressão que é passada pra gente. Satoru Gojo fica surpreso como Sukuna Isso é true, consegue não tinha usar pensado a nisso. amplificação de domínio mesmo dentro da expansão de domínio, ou seja, uma técnica de barreira dentro de outra técnica de barreira. Lembrando que a amplificação de domínio é essa aura que envolve o corpo do usuário e serve para ultrapassar técnicas inatas como o infinito do Gojo, por exemplo, e que o Sukuna está usando. E vocês podem perguntar, tá, mas o Sukuna já não poderia ultrapassar o infinito do Gojo com os seus golpes só pelo Gojo estar dentro da sua expansão? Não, porque o Gojo ativou a sua expansão de domínio pela segunda vez, então nenhum acerto garantido vai acontecer até que uma barreira seja quebrada, uma expansão de domínio seja quebrada. Por isso, o Sukuna ele também está usando a sua amplificação de domínio para poder ultrapassar o infinito do Gojo, mesmo antes da expansão do Gojo quebrar e ele já poder ali aplicar uns golpes enquanto isso, né, antes da barreira dele quebrar. Teoricamente, a gente sabe que não se pode usar a amplificação de domínio ao mesmo tempo que se usa técnicas inatas. Então por que o Sukuna ele tá usando da sua expansão de domínio junto da amplificação de domínio? Não é uma técnica Isso inata porque dele, né? técnicas de barreira como expansões de domínio não são técnicas inatas. O que seriam técnicas inatas nesse caso seriam os cortes do Sukuna provenientes do seu acerto automático dentro da sua expansão de domínio. E o capítulo menciona que quando as técnicas inatas estão imbuídas como parte da regra de uma expansão de domínio, aí tudo bem, tá valendo. Ou seja, o Sukuna só não pode usar as suas técnicas de corte enquanto usa a sua amplificação de domínio se ele usar por conta própria, mas é possível ele usar as suas técnicas de corte via a sua expansão de domínio. Ele basicamente terceiriza o processo e dessa forma vai lá, ele faz. consegue burlar essa limitação. E depois de uma roubado, trocação velho. franca, Vagabundo. Satoru Gojo percebe que o acerto automático dos cortes da expansão de domínio do Sukuna estava desativado. Só que como é que o Gojo ele percebeu isso nesse momento se, enquanto as expansões estão disputando entre si, o acerto automático delas não funciona? E a resposta para isso, ao meu ver, talvez seja devido à percepção aguçada que ele tem através dos 6 olhos, né? E que talvez tenha feito ele conseguir perceber que alguma coisa estava diferente, alguma coisa estava estranha na expansão do Sukuna. E além do Gojo ter percebido algo estranho, ainda tinha outra Sukuna coisa estiloso, né, mano? suspeita acontecendo, que era o Sukuna não desgrudar um único momento sequer do Gojo, roçando nele de todo jeito Oi, possível, boy. a todo momento, e o Gojo tipo, mano, sai daqui, cara, pô, tem espaço, tu não já expandiu o domínio aí, tamo aí com um monte de expansão, sai de perto. Enfim, logo em seguida, vemos o Kenjaku num flashback alertando o Sukuna que dentro da expansão do Gojo, somente o próprio Gojo, como a gente sabe, e quem estiver em contato físico direto com ele, não vai sofrer os danos do acerto automático do vazio ilimitado. Então aqui existem duas possibilidades. Primeiro,
Pode ser que o Sukuna estivesse em contato direto com o Gojo para caso a sua expansão fosse quebrada e ele assim já garantir que não ia sofrer o acerto do vazio ilimitado, ou a segunda possibilidade, que seria o Sukuna ter que permanecer em contato direto com o Gojo pelo fato dele ter desativado o seu acerto automático de cortes. No caso, os acertos das suas expansões só se anulariam se os dois acertos estiverem ativados, mas como o Sukuna desativou o acerto da sua expansão, ele ficou suscetível ao acerto do ilimitado, mesmo com as duas expansões ainda de pé e se chocando e Essa luta é muito igualadas. cabeça, Por velho. isso, ele precisava se proteger ficando em contato com o Gojo. Então pode ser que esse seja o motivo para ele precisar se proteger ficando em contato com o Gojo, e por isso o próprio Gojo teria percebido que o seu acerto automático, né, da expansão do Sukuna estava desativado. E é nesse momento que entendemos o plano do Sukuna. É revelado pra gente que ele também tinha alterado as condições da sua expansão. Para fazer a sua expansão de domínio ficar ainda mais poderosa para essa ocasião, Sukuna removeu a condição do acerto automático do Santuário Malevolente em troca de aumentar ainda mais o poder da sua expansão do lado de fora do domínio, e por isso, mais uma vez, o domínio de Satoru Gojo é quebrado. E podemos ver Satoru Gojo voltando a ser cortado pelo acerto automático do Sukuna. Ué, mas ele não tinha desativado essa função de acerto automático? Como é que ele tá executando aí? Pois é, pelo visto ele desativou só enquanto ocorria a disputa entre os domínios, ou pode ser que ele naquele momento estivesse usando seus cortes diretamente no Satoru Gojo e não através do acerto garantido da sua expansão de domínio, mas isso a gente vai entender daqui a pouquinho. Por enquanto, vemos Satoru Gojo dizer que aqueles foram apenas cortes superficiais devido a uma técnica que ele aprendeu ainda quando criança, mas que por algum motivo ele parou de usar depois de um tempo, né? Não precisava mais. E o nome dessa técnica era a emoção da pétala decadente, uma técnica de barreira antidomínio que é passada secretamente dentro das 3 grandes famílias de feiticeiros. Monopolizando a técnica E eu nesses tenho safados. certeza que todo mundo pensou que esse seria o tal poder oculto do protagonista contra o vilão milenar que nunca tinha sido mencionado antes e que seria a chave para a vitória, mas não, galera, meu amigo. Não, Jujutsu chega da raiva, é extremamente bem amarrado. Por incrível que pareça, essa técnica apareceu no capítulo 108 Sim. do mangá Pensou que foi tirado do através cu? da Ah. família Zenin. Nesse capítulo, vemos que a emoção da pétala decadente envolve o usuário numa aura de energia amaldiçoada que contra-ataca no momento em que o acerto automático de uma expansão entra em contato com ela. A própria energia amaldiçoada do usuário contra-ataca automaticamente, counterando qualquer ataque com um nível de força suficiente para anular o ataque. Claro que essa não é uma técnica absoluta, já que a gente viu lá no capítulo 108 o Naobito Zenin sofrendo, né, sendo atingido por ataques provenientes de força física. E agora a gente vê nesse capítulo que até mesmo ataques de energia amaldiçoada como os cortes do Sukuna também não são inteiramente defensáveis, mas ainda é algo mais eficaz do que o domínio simples como citado nesse capítulo. Então olha só, como essa é uma técnica que foi criada para counterar acertos automáticos de expansões de domínio de outras pessoas, isso provavelmente significa que o acerto automático do Sukuna foi reativado depois que a expansão do Gojo foi quebrada. Mas para surpresa de todo mundo, Gojo expande o seu domínio pela 3ª vez seguida. Era um monstro, mano. Sim, galera, finalmente temos a prova empírica do que havia sido dito na primeira temporada, que o Satoru Gojo é um dos poucos feiticeiros capazes de ativar a sua expansão de domínio mais de uma vez no mesmo dia. Só que dessa vez a sua expansão cobre uma área muito maior do que antes, para que ele fosse capaz de cobrir toda a área de atuação da expansão do Sukuna. Mas o risco levantado pela Mei Mei é que expandir um domínio desse tamanho diminuiria a precisão do domínio, tanto que dessa vez a expansão do Gojo aparece pra gente de forma transparente, como se estivesse mais fraca, diferente das outras vezes que a expansão dele era totalmente opaca. Só que algo estranho parecia acontecer com a expansão do Gojo. Aquela expansão enorme parecia
cada vez menor a ponto de ficar do tamanho de uma pequena bola. Ou seja, mais uma vez, Satoru Gojo alterou a condição do seu domínio para que ele pudesse Agora lascou. O que aumentar será que e vem aí? diminuir a sua expansão da forma que ele quisesse. Primeiro aumentando o tamanho da sua expansão e cobrindo toda a área da expansão do Sukuna e depois comprimindo o tamanho da sua própria expansão a ponto dela ficar tão densa que seria impossível do Sukuna fugir, ou pelo menos essa é a intenção de Satoru Gojo. Mas vale lembrar, né, que tudo tem um preço. Se o Gojo ele adquirir uma vantagem como essa, isso significa que ele também deve ter tido que sacrificar alguma coisa que a gente só vai saber semana que vem. Mas foi uma excelente jogada do Gojo, mais um capítulo onde o homem permanece na vantagem, olha só vocês, né? E É o de homem, forma geral, mas vê se ele esse não foi vai, um né? grande xadrez 4D entre o Gojo e o Sukuna, alterando as condições das suas próprias Inclusive, uma expansões perguntinha de no final domínio pra vocês. para se adequar à batalha e conseguir permanecer na vantagem. Aguardem. Eu quero saber o que o Sukuna ele pode fazer para sair dessa, hein? Será que ele vai conseguir quebrar a expansão do Gojo de dentro para fora ainda assim? Ou será que ele vai ter que partir para outros artifícios, outras artimanhas? Eu quero ler a opinião e a teoria de vocês aí nos comentários, e caso você tenha ficado ainda meio perdido em tudo que tá acontecendo, você pode assistir o review dos últimos capítulos do mangá de Jujutsu para se inteirar um pouco mais de tudo que aconteceu Eu tô ligado, nos mas tô capítulos ligado. anteriores e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nessa reta final do mangá de Jujutsu Kaisen, combinado? A gente se vê semana que vem. Até a próxima. Tchau. Tchau! Ainda não. Então, galerinha, o que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte: vocês acham que essa luta, assim, o Gojo não vai vencer e matar o Sukuna e pronto? Porque não tem como o Sukuna perder agora, vilão final, assim, tem o Kenjaku também, mas matar o Gojo também é de lascar, mano. Vocês acham que alguém vai interromper essa luta? Yuji, Itadori, Kenjaku? Ou o Gojo vai no máximo conseguir tirar o Sukuna de dentro do Megumin e fazer com que o Sukuna volte ao corpo original dele? O que vocês acham? Deixem nos comentários suas opiniões. E, mano, gostei bastante do review de ambos os canais do Brunão e do Evandrão. Muito boa análise, mano. Não tinha pensado nisso que o Evandrão falou, a gravidade e as forças da natureza. Quanto mais próximos ficarem, mais fortes, né? Até porque eu não sou físico, né? Mas o Evandro, ele é tudo. Ele é físico, ele é artista, ele é poliglota, ele é poeta. O cara é tudo, né, mano? Sensacional. O Brunão, eu gostei também da forma simples que ele trouxe. E é isso, galerinha. Semana que vem tamo aí de novo com mais review, lançando capítulos aí. Esperando o One Piece voltar também pra trazer. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho pra me ajudar, beleza? Só agradece. Deixa um comentário o que vocês estão achando de Jujutsu no geral, dos vídeos aqui do canal. Compartilha aí também se quiserem, vídeo passando na sua telinha agora, junto com os cards, beleza? Minhas redes sociais também na descrição e os vídeos também. Então é isso, até uma próxima, valeu, falou.